Bastidores do Poder, com Chico Santa Rita. Boa noite, meu amigo, minha amiga, internautas. Estamos começando hoje esta série de Bastidores do Poder, que vai falar de bastidores do poder, na parte política, na parte econômica, no jornalismo. Sexual? Não. Vamos deixar isso para o programa que nos antecede ou para o programa que nos sucede. Vamos falar de poder mesmo, né? Como convidado, Carlinhos Brickman, que está aqui à minha esquerda, um jornalista que já esteve em todos os grandes jornais do Brasil, já esteve nas redes de televisão, já tem uma história de prêmios ESSO, uma história primorosa em termos de jornalismo. O Carlos Brickman, hoje, ele atua numa empresa de comunicação, né, já fez campanha política, já fez consultoria para políticos, uma pessoa que pode nos falar muito desses bastidores do poder. E do nosso lado direito, a Fernanda, que está com o chat aqui. Vocês, é um programa interativo, será sempre interativo. Pode perguntar, pergunta é livre. Nós não precisamos de habeas corpus preventivo para responder, não é, Carlinhos? Pelo menos não adianta, né? Já imaginou carregarem a gente para a cadeia? Não vai acontecer. Mas não precisamos de habeas corpus preventivos e estamos dispostos a responder tudo. Queria também dizer a vocês que, como o chat pode ter uma frequência muito grande, aliás, já tem gente entrando no chat. O que não puder ser respondido, eu vou responder depois e peço daí que vocês se comuniquem com o meu site, Chico Santa Rita, tudo junto, por extenso.com.br. Mas, Carlinhos, como você é um homem de uma grande vivência de imprensa, e a imprensa é um dos fundamentos do poder, como você vê hoje o desempenho, o andamento da imprensa no Brasil? Eu acho que a imprensa está tão boazinha, Chico. Está tão boazinha. Ela acredita que o Lula é candidato a secretário-geral da ONU. A imprensa acredita que a Dilma já ganhou no primeiro turno, gente. Você já pensou a Lady Gaga, presidente? Não dá, né? A imprensa acredita em tudo que puserem na cabeça dela e especialmente é muito tranquila. O governo tem muito anúncio para dar, né? O governo tem muito anúncio para dar, tem muito dinheiro. Então o pessoal se comporta maravilhosamente. Você pega, por exemplo, te dá uma notícia de hoje. O Zé Serra foi inaugurar alguma coisa dessas, alguma pedra fundamental, essas coisas que governante inaugura hoje. E aí apareceu um grupo, segundo os jornais, de 30 professores, e dizia assim: os professores estão protestando. Os professores, tem 150 mil. 30 foram lá, os professores. É muito curioso. Agora, essa questão também que você... Agora, se o Serra chegar à presidência e a verba estiver na mão dele, a imprensa vai continuar boazinha, mas muda de lado. Veja uma coisa, inclusive, uma observação que eu faria. Aliás, eu não quero fazer aqui, eu não quero ser entrevistador. Eu sempre estive do outro lado, eu sempre estive do lado de lá das câmeras e agora me coloco um pouco desse lado aqui, frente às câmeras. Mas eu queria fazer, Carlinhos, um bate-papo entre nós e entre os internautas, para não ficar aquela coisa chata de eu pergunto, você responde, eu pergunto e vice-versa e tal. Eu queria colocar uma questão dentro disso que você está colocando, uma discussão que hoje se vê aí, é a questão do governo FHC versus o governo Lula. Colocado como um dos motes da campanha, e a imprensa discute a questão governo FHC versus governo Lula. Na verdade, a minha visão, eu vejo muita semelhança. Na verdade, um é a continuação do outro. É mesmo? Um é a continuação nos aspectos econômicos e um é a continuação nas carências sociais. Porque o que esse país tem de carências sociais é uma grandeza.
Mas quem começou também a cuidar disso foi o Fernando Henrique com a comunidade solidária. Mas também tudo bem, avançou. Começou. Aí o governo Lula continuou, mas nenhum dos dois resolveu. Não, e você não resolve com esmola. Você vai ter de resolver criando emprego, e isso exige desenvolvimento. Quer dizer, aí a conversa é mais embaixo. O que eles estão é quebrando o galho de quem não pode esperar vir o desenvolvimento para aparecer emprego, para aí ter dinheiro para comer. O sujeito tem de comer hoje. Então eles estão jogando nisso, né, Chico? Agora, são parecidíssimos. As pessoas são as mesmas, gente. Na área econômica. Não, a área econômica. O Nelson Jobim do Lula era o Nelson Jobim do Fernando Henrique. Sim. O Romero Jucá do Lula é o Romero Jucá do Fernando Henrique. O Renan Calheiros do Lula é o Renan Calheiros do Fernando Henrique. Não mudaram, não. É. O caráter pode até ter piorado um pouco, porque com o tempo as pessoas vão se aperfeiçoando. Mas é tudo a mesma coisa. Falhando é um saco mesmo. O que me preocupa é que enquanto há essa continuidade política, há uma continuidade econômica que é boa, o país vai indo bem, começou-se, uma das poucas situações que o país vai bem. Há situações que me preocupam muito, né? Que você veja, a ONU mostrou outro dia que a Unesco, né, da ONU, que o Brasil, minha gente, está em 88º lugar no mundo de desenvolvimento da educação. Quando eu penso que é em cima da educação que se constrói o futuro de uma nação, eu fico preocupado. Há outros índices sociais muito sérios, muito complicados. E essa história que assim, nosso índice de violência. Aí nós somos campeões do mundo, estamos em 75º lugar em violência no mundo. Só que é muito feio a polícia agir aqui. Muito feio. Então você pega um bando de gente, solta no meio da rua, fumando crack o dia inteiro, assaltando quem está passando, mas você não pode assaltar. Você não pode ir lá e prender os caras. Não pode. Politicamente incorreto. Então eles vão continuar lá e vão continuar assaltando, de vez em quando vão matar alguém. E aí o que você faz? Você tem jogador de futebol que vai à favela, é recebido na favela do Rio pelos traficantes, é escoltado pelos traficantes, isso é filmado e está tudo morrendo por aí mesmo. É uma situação, nós vivemos uma situação, esse é um outro índice, né? O índice de violência que só cresce. Agora, cresce porque isso aí começa na falta de uma política educacional séria, profunda. Em matéria de educação, nós estamos atrás, aqui na América Latina, de países como o Chile, como o Uruguai, como a Argentina, como o Paraguai. O índice de desenvolvimento da educação medido pela Unesco do Paraguai é melhor que o do Brasil. Melhor que o do Brasil. Né? E a coisa começa aí na educação. Agora, isso aí vem desde sempre. Claro. Né? Não é... Não é desde sempre não, viu, Chico? Eu lembro quando eu era garoto, a educação pública era boa. Pelo menos em São Paulo, eu não sei fora de São Paulo. Mas a educação pública em São Paulo era boa. É verdade. Ruim era a educação particular, com raras exceções. Você tinha os colégios de nicho, colégios étnicos, colégios religiosos que eram bons. Mas normalmente você ia para um colégio particular quando você não conseguia acompanhar um colégio público. Aí avacalharam os colégios públicos. É verdade. Eu estudei em colégio público também e sou filho de pai e mãe professores também de escola pública. Então, minha mãe é professora de escola pública. Pois é. E a escola pública era diferente. Eu estudei no Colégio Canadá, em Santos, que era um ícone da escola pública, dentro de uma escola pública que era muito boa. Né? Em geral, muito boa. E com um detalhe, tinha uma área de respeito dos estudantes aos professores que hoje desapareceu. Outro dia estava passando num lugar aqui em São Paulo, chamado Bairro dos Pimentas. Aliás, não é nem São Paulo, é Guarulhos. O bairro dos Pimentas, hoje, é uma região terrível. 50 anos atrás era mato. Mato. Então minha mãe tomava 2 ônibus, chegava lá no bairro dos Pimentas, seguia por uma trilha de mato até a escola, dava aula e voltava. Se ela fizer isso hoje, ela não chega na escola no primeiro dia. É verdade. Então a coisa ficou brava. Mas, Chico, aqui o pessoal gosta muito de fingir coisas.
Aqui você finge. Você finge que você dá educação, você finge que todo mundo, como é que disse o presidente Lula, a saúde está quase perfeita. Claro que ele não se trata da saúde pública. Na saúde claro, pública. para ele está bom mesmo. Mas aí, eu estava lembrando um negócio que é maravilhoso. Uma época eu trabalhava na revista Visão, que era ligada à Hidroservice, que era uma grande empresa de consultoria. E nós descobrimos uma coisa fantástica. O Nordeste tem muito mais açudes do que Israel, por exemplo. Quantidade gigantesca, sem contar que chove 4 vezes o que chove em Israel. Israel é uma potência agrícola e o Nordeste não é. Aí fomos verificar como é que estão os açudes. E descobrimos o seguinte, estão lá os açudes direitinho. O pessoal pegou dinheiro do governo e construiu o açude. O projeto do açude está certinho, inclusive aquela parte das comportas. Comporta de bronze, coisa fina. Só que a comporta está soldada. Ela não abre. Por que não abre? Aí nos explicaram. Porque se ela abrir, ela dá água para a terra do vizinho. Se ela não abrir, o vizinho fica sem água e a terra dele é barata. Então você vai lá, compra a terra do vizinho e consegue dinheiro no banco, no governo, para fazer outro açude. Sim, mas tem um segundo problema. Quando você tem muita água acumulada e ela não corre, ela fica salobra, ela estraga a tua terra. Se não faz mal, aí você cobra do Banco do Brasil o seguro plantação. E como você sabe que não vai dar nada mesmo, você já nem planta. Você só arruma uma nota fiscal fria e depois você cobra. É um negócio muito bem organizado, Chico. É muito bem organizado. Agora, vou te dizer o seguinte, se eu estou sabendo disso, eu não sei, se você me der terra boa, eu vou quebrar. Eu não sei quando é que se planta, eu não sei nada. E eu sei disso. O pessoal conhece, né? Não quer corrigir. Isso que você falou é importante. É uma das coisas que funciona bem no país é a corrupção. Sim. Nos bastidores, por exemplo, a corrupção. Boa mesmo. Boa. Isso funciona perfeitamente. Só completando dados que você falou da saúde, eu tenho aqui uns dados. O Brasil aplica 7,6% do PIB em educação. Nos Estados Unidos é o dobro. Na França é 11,2%. E 77% dos gastos são cobertos pelo governo, que tem um sistema exemplar. Quer dizer, o que é a saúde brasileira? É uma coisa caótica. Uma brincadeira. É uma brincadeira, é uma coisa caótica. É uma falta de saúde. Agora, onde é que você começa a saúde? Você começa a saúde com engenharia. Você tem de fazer aquelas obras enterradas que governante nenhum gosta de fazer. Você tem de fazer saneamento básico, água e esgoto. Isso dá um trabalho, custa caro, não aparece, não dá voto. Então as crianças ficam tendo diarreia e morrendo de desidratação. Logo de cara. É complicado. Carlinhos, a Fernanda Zúcaro está aqui fazendo gestos nervosos, que o chat está cheio de perguntas ou de comentários. O que temos, Fernanda, aí de interessante? Temos o Wellington de Oliveira, parabenizando a estreia do programa. Esse não vale que é amigo. E parabenizando também a vinda do Brickman para esse primeiro programa. E ele pergunta, como ele é mineiro, né, e a eleição passa por Minas Gerais, se o Aécio não apoiar o Serra, como é que fica? Vai dar Dilma? Já que estão vocês dois aí. Eu não acredito que o Aécio não vá apoiar o Serra. Eu acredito também que está se maximizando o que seria a importância do Aécio. Também acho. Você concorda comigo? Está se maximizando. Se desse voto, era ele o candidato. Parece que está até se tentando procurar um bode expiatório. Não sou mineiro, até poderia ser, porque eu gosto muito de Minas Gerais, mas está se procurando já de antemão um bode expiatório para a questão. Eu estive recentemente, eu faço uma consultoria numa cidade de Minas Gerais, Uberlândia, onde tem um prefeito que está fazendo um belo trabalho, está muito bem aprovado, o Odel Mulhão, e estava lá o ex-governador e ex-ministro Rondon Pacheco.
uma pessoa de 90 anos, de uma lucidez, de um brilhantismo, uma pessoa acima de qualquer briga política, qualquer coisa e tal. E o governador Rondon Pacheco me pergunta, Calixto, você que está lá em São Paulo, como é que você está vendo essa questão? Eu disse isso, quer dizer, eu vejo que é uma questão que o PSDB tem que resolver entre si. E aí ele me faz a pergunta, isso alguns meses atrás, 3 ou 4 meses atrás, mas você acha que o Serra vai mesmo ser o candidato? Estava ainda uma coisa meio nebulosa. Eu acredito piamente que o governador Serra vai ser o candidato. Ele é governador do maior estado brasileiro, é um político importante, é um político sério. Acredito piamente que ele vai ser. E a última chance dele? E Rondon Pacheco faz uma frase que é maravilhosa para um mineiro fazer, na verdade, ele diz assim, São Paulo é um país amigo. Então, isso é que os mineiros pensam e eu acho muito, muito bonito, muito interessante. O que mais que temos? Não, por enquanto são só. Por enquanto só. Mas você sabe que nesse caso do Aécio, eu vou fazer uma pergunta, você estava falando do governo Fernando Henrique. Vamos lá. Quem foi o vice do Fernando Henrique? Não faz tanto tempo, é o governo anterior. Não, você sabe. Mas agora, muito pouca gente vai lembrar. Né? E o Jô Soares tinha um personagem maravilhoso. Você lembra? Que ele diz assim, vice? Vocês conhecem alguma rodovia chamada vice-presidente não sei o quê? Né? O hospital vice-governador? Não tem. Vice não é nada. Então, realmente eu acho que isso daí não influencia muito não. O apoio do Aécio é bom. Mas eu ele não fazer campanha é bom. Agora, se ele é vice ou não é vice... Você sabe que eu tenho estado em Minas, eu senti em Minas um certo sentimento de repulsa ao vice. Tal. Eles dizem assim, o atual vice-presidente é vice, o Itamar era vice. Nós sempre fomos, por outras contingências, nós sempre fomos vice. Chega de vice. Isso eu senti, quer dizer, provavelmente o Aécio, o governador Aécio, com a sua sensibilidade política aguçadíssima, há de sentir isso também. Né? E eu não sei. É verdade que o Tancredo só não foi presidente por um acidente do destino, né? É verdade. Ele foi eleito presidente com o apoio do Ulisses Guimarães, que era paulista. Mas o que a gente sente, o que eu sinto pelo menos essa sensibilidade de conhecer a população, é que a população mineira não gostaria de ter o Aécio como vice. Gostaria de ter ele como presidente. Não gostaria de ter o Aécio como vice. Então, pode ser que faça parte, isso não sei, o Aécio, nunca conversei com ele, ele não me falou isso, mas pode ser que isso faça parte do componente que o faz talvez um serviço. Agora, pensa numa coisa. O vice do Fernando Henrique, agora eu vou lembrar, foi o Marco Maciel. O Fernando Henrique ganhou 2 eleições no primeiro turno. Você acha que aquela empolgação do Marco Maciel, aquele carisma do Marco Maciel, aquela capacidade que o Marco Maciel tem de puxar as multidões influenciou nessas vitórias? Não. E no Brasil não se vota em vice. Aliás, acho que no mundo todo. Ninguém vota em vice. O vice compõe uma... Ele pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Se tiver problemas, se tiver complicações, pode atrapalhar, como já atrapalhou. Mas é difícil uma contribuição efetiva, uma ajuda efetiva. Eu acho que não sei como eu vejo, estou falando que eu acho que o Aécio, respondendo a pergunta novamente, acho que o Aécio não pode deixar de apoiar a Serra e vai apoiar a Serra. Não vejo como, mas a questão de serviço ou não está em outro departamento, outro escaninho. Desculpe, o Serra se elegeu governador de São Paulo com o Goldman de vice. Você há de convir que o Covas se elegeu com o Alckmin de vice. É dureza, né? Não são figuras que tenham empolgantes, fazer o mínimo empolgantes. E você sabe que o Alckmin venceu um duelo acirrado com o Walter Barelli para ver quem seria o vice.
Walter Maré. Exatamente, que é o outro campeão de votos, né? É uma espécie de Canto do Rio, né? Se fosse futebol. Né? Mas, não tem jeito, não. Mas, Carlinhos, eu queria mudar um pouquinho. Agora, você pega o jornal e diz assim, a Dilma vai ganhar no primeiro turno. Dilma, gente, calma. Não começou a campanha, o pessoal já elegeu? Não precisa mais. Eu vejo, e a experiência tem mostrado isso, que o candidato, quando ele é apoiado, e a Dilma tem um apoio muito forte, sim, porque o presidente Lula, ele já está, para mim, um pouco fora do nível de presidente. Ele é superstar. Claro. Ele é um popstar, um superstar. Né? Ele tem uma capacidade popular de transmitir uma satisfação para a população que é uma coisa impressionante. Agora, esse tipo de apoio, ele tem um empuxo, ele leva o candidato, mas chega num determinado ponto que a população exige, faz questão que esse candidato, como eu costumo dizer, que esse candidato pare em pé sozinho. Né? Se ele não parar em pé sozinho... Marta Suplicy não se elegeu. Se ele não parar sozinho, com todo o apoio. Aliás, na última eleição municipal, os grandes apoios do presidente Lula não foram bem sucedidos. Exatamente. Nós mesmos, lá em Uberlândia, que eu acabei de falar, havia um candidato do PT, muito forte, um deputado, né, e que tinha um apoio, não era aquele apoio do presidente que ele diga, vocês aí da cidade votem no meu candidato. Não, lá era uma coisa direta, candidato, vote no fulano de tal, que é tal. E apesar de ter largado na frente, quando mostrou-se que a administração era uma administração competente, a população não votou pelo simples apoio do Lula. É um empuxo importante, É melhor mas não ter do que não ter. É melhor ter do que não ter, mas tem que parar. O candidato tem que parar sozinho. Eu tenho um caso que eu vivi com apoio, que foi quando o governador Quércia, muito bem avaliado, terminava o governo bem avaliado, depois é que vieram todas as acusações e tal, mas ele terminava o governo muito bem avaliado, você se lembra, e indicou o Fleury, que era uma espécie de Dilma da época, não tinha, enfim, não tinha... um pouco, né? E não tinha nenhuma tradição política, não tinha competido, não tinha nada. E eu era o coordenador da campanha, e num determinado momento eu senti nas pesquisas que a população queria que o Fleury se mostrasse, quer dizer, a população pedia para tirar um pouco o Quércia para ver se o Fleury parava de pé. Né? E eu, inclusive, propus essa mudança estratégica na campanha, e o ex-governador Quércia ficou muito bravo. Mas como? Eu que sou governador, eu que tenho aprovação de 70%. O governador está aqui, olha, a população quer que o candidato se sustente sozinho. Não sei se Dilma vai se sustentar ou não, mas ela terá que se sustentar para ser bem sucedida. Ela tem que ficar de pé, que nem livro. Tem que ficar de pé, senão não... Senão não fica. Mas, Carlinhos, eu queria mudar um pouco nessa coisa de bastidores do governo. Uma coisa que também me preocupa um pouco hoje é essa tentativa do governo de tutelar o cidadão. Né? De querer que o governo saia um pouco da sua função, que dá condições que o cidadão tome sua decisão, e passa a querer dizer o que o cidadão deve fazer, como é que deve ser a imprensa, como é que deve ser o aborto, como é que deve ser tudo, né? E esses exageros, Carlinhos, que eu vejo que me preocupam hoje nós vivemos em alguns exageros, não são só do governo, do executivo. Você tem hoje um judiciário que começa muitas vezes a passar dos seus limites. Você tem um legislativo que começa a passar dos seus limites. Está aí essa emenda das cidades, dos estados de petróleo, que é uma coisa anticonstitucional absurda, né, devastadora. Porque, nesse caso, eu também vivi a problemática no Rio, no Espírito Santo. O que essa problemática do petróleo causa de estrago nas cidades,
né? Desde o trânsito de caminhões, desde a mão de obra. Eu uma vez fui chamado a ver uma situação numa cidade como Rio das Ostras. Rio das Ostras dobrou de população em 3 anos. Você imagina o que isto causa para a educação, para a saúde, para o meio ambiente. E a outra cidade ali, Macaé se favelizou por conta de uma vinda de população absurda para a cidade. Então aparece um deputado que faz uma emenda que diz assim, não, o royalty do petróleo vai também para Goiás, que não tem petróleo, que não tem essa problemática, que não tem nada, quer dizer, não é um royalty, é uma coisa. Então, voltando, eu acho que esses exageros hoje estão no Executivo, que quer tutelar o cidadão, no Judiciário, que muitas vezes tem passado ali a fronteira do seu limite, e no próprio Legislativo. E no Ministério Público. E no Ministério Público, sim. De vez em quando eles dão uma ordem assim, você tem 24 horas para construir a ponte. 24 horas você não começa a preparar a licitação. Certo? Mas não pode. Ou tem de abrigar todo mundo que está nas ruas em 72 horas. Não dá. Agora, tem um caso maravilhoso que a gente está acompanhando aí, porque você falou em governo e tal, e tem agora as ONGs, que são quem manda no Brasil de verdade, né? Depois do partido. Existe um grupo aí de banqueiras que não tem emprego no Banco da Família. Então elas criaram um instituto que fica enchendo o saco de quem produz bens para crianças. Então, a gente foi encher o saco do Maurício de Souza, porque nas revistas do Maurício tinha propaganda de produtos para crianças. Me diz uma coisa, Chico, o que você poria numa revista tipo Mônica? Anúncio de Lamborghini? Anúncio de avião Rafale? Não, você tem de botar anúncio de brinquedo, de chocolate. E agora, esses mesmos institutos estão montando, junto com o Ministério Público e tal, uma frente de luta contra o consumismo infantil, procurando impedir a publicidade de produtos infantis. Porque, não, as crianças não podem ser expostas ao consumismo. Muito bem, chama a Alemanha Oriental aí. Lá não era ninguém exposto ao consumismo. O país também não se aguentou, mas tirando isso. Então você tem em todas as áreas, estão tentando exacerbar um pouco e avançar em cima dos outros. Não se faz uma educação de nível e quer se fazer uma regulagem de periferia. Né? Não é isso? Quer se controlar o programa, o desenho animado da televisão, mas não o professor, a escola, ou aqueles livros didáticos que dizem que tem 2 paraguaios na América Latina. Então, é recente isso, viu? É verdade. Ninguém leu esse livro, ninguém tomou conta. Agora, precisa tomar conta de uma revista que funciona aí há anos sem problemas. E que é premiado internacionalmente. Isso não pode. É muito feio. Agora, essa história do próprio judiciário que está tendo problema é que a posição é simpática. Mas de repente aparece lá no judiciário um sujeito que precisa tomar um remédio que custa R$10 mil a dose, e ele tem que tomar 2 doses por mês. O SUS não fornece. Porque aquela história, o SUS fornece remédios para a massa da população. Aí vem o judiciário e diz, não, tem de dar. Pô, esse sujeito vai consumir R$20, R$30 mil por mês num medicamento caro. E aí como é que você toca o programa? Como é que você governa? Como é que você administra? Você não administra. O juiz decidiu, deu lá, é simpático, claro. E como é que você faz? Pois é uma bela complicação, Nós vamos fazer uma pausinha muito rápida e vamos... Esperemos que essa pausa aumente com o tempo. E vamos chamar os nossos comerciais e voltamos daqui a algum tempo com o nosso Bastidores do Poder, voltando com Carlinhos Bricklman e com Fernando Azúcaro a falar desses bastidores da política brasileira. Até já. Bastidores do Poder, com Chico Santa Rita.
Voltamos com Bastidores do Poder, neste segundo bloco, e eu quero logo dar duas notícias de hoje de personagens da campanha presidencial. O Serra esteve em Belo Horizonte hoje. Pelo menos as notícias que temos até agora, que estão até agora nos sites e nas declarações feitas lá em Belo Horizonte, não há acordo, foi uma visita onde se negociou uma ajuda, mas não há nenhum acordo. Então, Serra em Belo Horizonte hoje. Outra notícia de hoje também, Ciro Gomes deu uma entrevista à TV Brasil, dizendo: sou candidato a presidente, não a vice. Ciro Gomes hoje na TV Brasil. Ciro Gomes andou caindo bastante nas pesquisas, né? E dando entrevista na TV Brasil, ele vai subir muito, viu? É verdade, porque... Ali tem de discutir quem tem menos ibope. Se é ele ou a TV, viu? É verdade. Que coisa fantástica. É verdade. Agora, Chico, você estava falando agora há pouco de corrupção em várias áreas. E a área de campanha, hein? Que você é bom nisso. Olha... Bom na campanha. Eu ia fazer essa correção, né? A área de corrupção das campanhas, que você é bom nisso, Mas o Carlinhos, essa coisa tem se colocado em você, internauta. Esse negócio de pagar a conta no exterior. E fica tudo por isso mesmo, numa boa. Mas agora há uma questão ainda mais complicada aí. Essa área de campanha, há um equívoco que a mídia comete, que o internauta deve ter visto e tal. Se fala muito em corrupção nas campanhas. Né? A corrupção da campanha, a corrupção e tal. Há também. Não só ninguém aqui é anjo para dizer que vamos sair voando e que não há. Há também. Mas o grande problema, meu amigo, minha amiga internauta, não está nas campanhas, está quando acaba a campanha. Nas campanhas, em geral, as verbas são até de uma certa forma limitadas, tem que se cuidar da verba. Agora, quando acaba a campanha, tem a conta da Petrobras. Recentemente tivemos a denúncia das agências que ganharam a conta da Petrobras. Sabia-se antes quais eram as agências que ganhavam. Aí você diz assim, mas na cidade. Na cidade tem a coleta de lixo, tem a compra de carteira, tem e tal. Então o problema, a grande corrupção, o grande foco de corrupção, ele não está na campanha, ele vem depois da campanha. Muitas vezes com acordos feitos na campanha. E na área de comunicação aí, há uma questão muito séria, porque a área de comunicação ela é muito subjetiva, cara. É muito difícil de você quantificar. Quanto custa a criação de um anúncio? Quanto custa a produção de um anúncio? Quanto custa uma pesquisa? São coisas subjetivas, difíceis de serem mensuradas. Então, nessa área aí... Chico, vamos uma coisa mais simples. Eu lembro de uma campanha que eu participei, que a gente tinha uma sede maravilhosa. Aí o pessoal vinha e disse, não, quanto custa essa sede? Eu disse, olha, não custa nada porque ela foi emprestada. Ah, mas quanto gastaria se fosse alugado? Eu disse, depende. Se fosse para gastar dinheiro, você não teria alugado uma casa dessas. Por que você alugou uma casa dessas? Porque te deram. É aquela história, eu estou andando de Mercedes porque Mercedes é o carro que me emprestaram. Se não tivesse emprestado Mercedes, eu estava andando de Fusca. Então é difícil você mensurar aí o custo disso real. E por que te emprestaram a Mercedes? Às vezes o cara tem dois. Resolveu participar da campanha, né? Uma notícia que chega aqui, que me passa agora, está na Folha Online de hoje, a pré-campanha de Dilma terá jatinho e casa alugada pelo PT. Né? Mas na campanha não é o grande problema. Eu tenho feito campanhas, eu não tenho agência e não faço esse jogo, que muitas vezes é um jogo espúrio que diz assim, você faz a minha campanha que depois você leva a minha conta X, Y ou assada. Então, o problema em geral não está
na campanha em si, quer dizer, não é ali que ocorre a grande corrupção, a grande tal. E isso é feito de uma forma, é mostrado de uma forma para o telespectador, para o internauta, para o leitor de jornal tal, que parece que o grande problema é a campanha. Né? Hoje ainda me ligou um jornalista me perguntando quanto é que custará uma campanha presidencial. Eu tive que dizer a ele que não sei porque eu não estou envolvido em nenhuma campanha presidencial. E essas coisas são dinâmicas. A última campanha nacional na qual eu atuei foi a campanha do referendo, onde eu fiz a campanha do não. Mas, então, tem essa notícia aqui, mas eu acho que isto Agora, as promessas são boas. Você sabe que uma vez eu fui chamado pré-candidato. Ele queria uma coisa simples. Ele queria primeiro derrotar o Maluf numa convenção, para ser o candidato, e depois derrotar... Eu não me lembro quem era o outro candidato, que era muito mais forte. Mas aí ele dizia assim, não, eu não tenho dinheiro para pagar. Mas eu ganhando, você vem comigo para o palácio e lá você vai fazer xixi de porta aberta. Eu dizia, mas fulano, eu não quero fazer xixi de porta aberta no palácio. Eu não tenho a menor vontade de fazer isso. Né? Não, mas você vai mandar. Eu não quero mandar, pô. Eu não quero, eu quero o seguinte, eu trabalho aqui na campanha, você me paga. Terminada a campanha de cumprimento, de vez em quando eu passo no café, no palácio, você me oferece um café. Ponto. Não pôde, não teve negócio. Porque o que ele queria mesmo era gastar depois. Essa problemática no Brasil começa a ficar muito séria pelas seguintes coisas, Carlinhos. Eu estive nessa semana conversando com um vereador em Bragança Paulista, um vereador muito sério, um sujeito muito sério, que eu imaginei que ele seria candidato ele é meu amigo, eu imaginei que ele foi o vereador mais votado em Bragança na eleição passada, tem um background muito grande em Bragança Paulista, eu imaginei que ele poderia ser, então um amigo perguntei, você na próxima eleição vai ser candidato a prefeito? Ele falou, Chico, não vou. Não quero, porque eu acho que a coisa está tão complicada, está tão tal. E essa questão que você levantou do Ministério Público, ele falou assim, hoje você, por um erro de uma pessoa lá da comissão de licitação, de repente te caça um mandato. Porque a mistura entre a corrupção e o combate exacerbado da corrupção chegou a tal ponto que você começa a tirar da raia política, as pessoas sérias, as pessoas que começam a ficar com medo, não vou entrar nisso aí porque foi o que me disse, né? Não vou entrar nisso aí porque isso aí só vai me criar problema para a minha vida, criar problema para a minha família. Então aí começam a ficar fora da raia política as pessoas de bem. Então, eu vejo isso com muita tristeza, quer dizer, eu fiquei muito triste quando ouvi isso, e porque isso não é uma sensação. As pessoas de bem, Carlinhos, começam a se afastar. Sim, né? É um risco alto que eles correm. Você fica imaginando, eu já vi coisas bobas até, o fulano tem um patrimônio de milhões, aí vem o jornal e denuncia ele, porque não declarou um aluguel de R$2.000 que ele recebeu não sei quando. Pô, é visível que aquilo foi um engano. É visível. Naquela quantidade de dinheiro que o sujeito movimenta, aquilo era zero. Mas aí começa a campanha. É muito complicado. Carlinhos, é muito ruim de ficar. Muito ruim, muito tenso. Carlinhos, nós vivemos, casualmente estivemos juntos em alguns momentos, e um desses momentos que nós trabalhávamos no Jornal da Tarde do Estadão, nos anos 60, e tivemos lá a censura dentro da redação. E nós enfrentamos a censura de forma muito criativa. Criativa às vezes, né? Às vezes até criativa. Foi quando o Jornal da Tarde publicava receitas e o Estadão publicava poemas. No material que era censurado. Né? E a gente conviveu e lutou contra censores dentro da redação, vendo o nosso trabalho e picotando o nosso trabalho, e cortando o nosso trabalho. Você lembra, Chico, tinha um chamado Leonardo, um censor, e ele morria de medo de que fizessem gozação com ele. Então, o nome Leonardo não saía de jeito nenhum.
O pintor italiano era conhecido como Da Vinci. Da Vinci. Ponto. É verdade. Não tinha jeito de ser. Ele cortava todas as vezes que o nome Leonardo, que ele achava que iam fazer gozação com ele. Eu tive casos, depois do Jornal da Tarde, eu fui para a Editora Abril e trabalhei na Revista Nova, e uma vez nós tínhamos uma matéria de uma questão de câncer no seio, e aí não podia mostrar o seio, Sim. porque eles censuravam isso também. Quer dizer, então a coisa extravasava da censura. Não, eu lembro de uma coisa notável, porque teve uma mudança biológica que eu não conhecia. Mas eu li isso, que era proibida a exibição do traseiro frontal. Muito bom. É. Faziam coisas do Arco da Velha. Agora, hoje Hoje nós estamos arriscados de novo, né, Chico? Você começou agora uma campanha em cima disso. Pois é, eu estou começando agora uma campanha no meu site, porque há um plano do governo que se chama Plano de Direitos Humanos, PNDH, Plano Nacional de Direitos Humanos. Eu queria dizer para você, meu querido amigo internauta, minha querida amiga internauta, eu acho muito triste um país que nesta altura dos acontecimentos precisa de um plano de direitos humanos, como se isso não tivesse que ser algo intrínseco, algo cravado na Constituição, algo sólido, algo definitivo. Então, a existência desse plano PNDH de direitos humanos social sobre a empresa, que mistura aborto com homossexualidade, coisas que deveriam ser naturais, intrínsecas, e vai até ao controle dos meios de comunicação. Então, tendo vivido esse problema da censura seriamente, né, e tendo combatido isso na época, eu coloquei no meu site, chicosantarrita.com.br, todo por extenso. A partir de hoje, até começou hoje, uma campanha que está a logomarca dela, a marca dela, que é Diga Não à Censura e ao Controle do Estado sobre os Meios de Comunicação. O Estado não tem que ter censura, não tem que ter controle. Se o sujeito exacerbar, tem que ter a lei. processo. Mas não tem que ter controle dos meios de comunicação como se pretende ter agora. Então, no meu site, você tem essa campanha, você pode apoiá-la e ela será levada, essa lista de apoios. Começou hoje, já estava agora à tarde, quando eu vim para cá, com cerca de 700 adesões já. E a ideia é fazer um volume grande de adesões e levar isso a Brasília para dizer que as pessoas não são a favor disso. Porque hoje tira-se um direito, Carlinhos, amanhã tira outro, e depois da manhã tira outro. Entende? Eu sou totalmente a favor do controle social dos meios de comunicação, que funciona da seguinte maneira. Você não está gostando do que a televisão está mostrando, você pega um excelente controle remoto e muda de canal. Você passou pelos canais, não gostou de nada, você desliga. Você pega o jornal, você não gosta do que o jornal está publicando, você não compra mais. Você compra outro jornal. Existe jornal suficiente. Quer dizer, então para que precisa mais? É o livre-arbítrio. É deixar que a pessoa decida. Ainda mais claro, agora que você tem internet, eu posso resolver se eu vou comprar um jornal entre os 10 grandes jornais do país, ou se eu não vou comprar jornal nenhum, eu vou me informar pela internet. Ou se eu vou ler o New York Times. Exatamente. É o seu arbítrio, é a sua vontade. Ou se eu vou ler o jornal de Cuba. Aliás, vou até ensinar. É www.granma.com. É verdade. Você vê que coisa original, né? É literal, viu, Chico? Eu não estou criando, não. Não é? Aliás, falando em Cuba, teve uma coisa muito triste agora, que foi falando de censura, né? Em Cuba é uma censura brava, e há uma perseguição a dissidentes, né? E houve a morte do dissidente exatamente quando o presidente estava lá, que precisava ter havido uma reação, não houve uma reação de apoio. Ele riu.
Ele riu, houve uma reação de apoio. Aliás, a Folha de São Paulo publicou no dia uma charge fantástica, uma charge do Bené. Tem uma imagem de um Cristo, né? E uma figura caracterizada do Lula que olha, cercado de soldados romanos, né? Olha para o Cristo e diz assim, desculpe, eu não negocio com dissidentes. Você viu essa charge da Folha? Né? É uma coisa muito muito triste, né? E isso só é possível porque existe censura à imprensa. Exatamente. Sem censura à imprensa, ele não vai dar. Exatamente, porque a imprensa denunciaria isso e... Mas eu estava falando... Por isso que o Chaves está querendo acabar com a imprensa livre. É um lugar, quer dizer, veja, o Brasil não pode se comparar às republiquetas bananeiras da África e da América do Sul. Pelo amor de Deus, nós não somos uma republiqueta bananeira. Esse país tem um poderio, Carlinhos. Ele tem uma força, a força que vem do povo, a força que vem de uma nacionalidade brasileira, de um grande mercado evidente. Nós não podemos chegar a essa volta, né, à condição de republiqueta bananeira. Né? Mas a Fernanda faz sinal que temos aqui no chat, mas diga, Fernanda, o que temos aí? A Leda Cavalcante pergunta para vocês dois. Leda Cavalcante. Isso. O Lula transfere votos? Em que porcentagem? A gente falou rapidamente disso. Ele transfere votos. Agora, quantos? Essa é uma excelente pergunta. Eu vi poucas vezes transferência de votos, de verdade. Eu vi o Maluf transferir voto para o Collor, Brizola transferir voto para o Lula, em massa. E o Maluf transferir voto para o Pita, o Quercia transferir voto para o Fleury. Agora, depois, isso aconteceu em certas circunstâncias, num determinado momento histórico. Em outros, não. Mas não elegeu sozinho. Não. O Pita teve que se apoiar num aerotrem, sei lá, uma coisa. Fura-fila. Fura-fila. E teve que vir. Mas é a mesma porcaria. Mas, enfim, o Fleury teve que parar de pé, o Collor teve que parar de pé, e as pessoas têm que parar de pé. E o próprio Lula. Essa transferência de votos, eu depois de ter feito um trabalho grande nessa área, mais de 120 campanhas e tal, a transferência de votos, ela se dá, mas ela se dá como impulso inicial, ela não se dá como consequência até o final. E isto é um fenômeno muito difícil de ser analisado em pesquisa, porque quando a pessoa escolhe o candidato dentro de um processo de conscientização. Não é uma compra por impulso que ela vai e pega, como ela compra uma água no supermercado ou um sorvete na máquina de sorvete do fabricante de sorvete. Não é. Então, esse processo de conscientização, ela trabalha mentalmente com uma pessoa, com um candidato. Né? Então, você tem um segundo que apoia, que empurra, né? Que empurra esse candidato. A pessoa, naturalmente, ela não sabe, Carlinhos, verbalizar como a gente verbaliza, explicar como a gente explica, mas ela tem uma sensação que este que está sendo apoiado, ele precisa se mostrar também. Porque e ela precisa gostar dele também. Pois é, e esse outro vai sair. Se a pessoa não parar de pé, ela não é. Eu já vi movimentos de apoio muito difíceis. Já vi movimentos de apoio que ficam até antagônicos. Anos atrás, em Mato Grosso, eu fui consultado, havia o senador Júlio Campos, candidato ao governo, o senador Bezerra, candidato ao governo, e o Dante de Oliveira, bem atrás. Júlio Campos tinha algo como 38% na pesquisa quantitativa, o Bezerra tinha algo como 25% e o Dante de Oliveira tinha 10%. Os dois resolveram se unir e me chamaram para uma consultoria, como é que eu viria aquilo, como é que eu trabalharia, como é que eu achava aquilo. E eu disse a eles com muita clareza, como digo a vocês, isto não vai dar certo. Vocês dois foram sempre inimigos. Como é agora que você apoia? Política não é aritmética. Não se soma 38 mais 25.
que aconteceu? E vim embora, voltei embora para São Paulo. Né? Vocês estão cometendo um grave erro. O que aconteceu? O Dante de Oliveira, que tinha 10, ganhou a eleição. Né? Então, esse é um caso extremo da rejeição. Mas quando você junta dois personagens, sempre a pessoa ela vai ter dúvida da escolha. Um tem que sair fora. E ela sabe que ela não vai votar no Lula. Ela tem essa sensação de querer que a pessoa se mostre capaz, como é. Né? Então, quanto isso representa em termos de voto, cada caso é um caso diferente. Você não dá para quantificar isso. O Nelson Biondi fez a campanha do Luiz Antônio de Medeiros ao governo de São Paulo. Eu estava vendo a campanha do Barros Munhoz. Né? E o Biondi um dia estava me contando o seguinte: o Maluf apoiava o Medeiros. Então ele estava andando naquelas regiões malufistas mesmo. E o Biondi saiu discretamente para ouvir o que a população comentava. Comentava o seguinte: o Malufão está enganando esse cara do Lula. Ele está querendo pegar os votos dele, mas não é para a gente votar nele, não. E não votaram. E não votaram. Votaram. Ele não foi eleito, ficou terceiro, mal. Foi muito mal. Lugar. Foi muito mal. Então, mas, então, é complicado. Essa questão é muito complicada. Ulisses não era candidato do Quércia, que era super bem visto e não... Eu fui chamado para fazer a campanha do Dr. Ulisses, né, que era um santo, e que quando eu fiz a primeira pesquisa qualitativa, eu fui ao governador Quércia, que eu apoiava, e disse: governador, Dr. Ulisses, neste momento, ele é tudo o que a população não quer. Não quer. Essa que era a situação. Era tudo o que a população não queria naquele momento. Ela estava saindo da ditadura, de um governo desastrado, que levou a inflação aos píncaros, e era o que a população não queria um político jovem e tal. Aí aparece o Collor e leva a coisa. Bem, minha gente, nós estamos... Mais alguma coisa, Carlinhos, que você Não, eu acho que aqui estamos em cima da hora, né? Mais alguma... Bom, estamos terminando por aqui, então, o nosso Bastidores do Poder. Voltamos na quarta-feira. O programa também vai estar à disposição no meu site, além de à disposição sempre na AltV, vai estar à disposição no meu site, chicosantarita.com.br. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, em nome também do Carlinhos, em nome da Fernanda Zúcaro. E na quarta-feira nos encontramos aqui para contar mais histórias desses bastidores tão saborosos, às vezes tão complicados, às vezes tão difíceis, mas enfim, dos bastidores do poder. Muito obrigado. Contar um dia o Cherchez La Femme. Vou contar essa história. Muito obrigado e até quarta-feira que vem. Um abraço. Bastidores do Poder, com Chico Santa Rita.